Então, pessoal, hoje a gente fez a reunião arbitral do Paranaense 26. O presidente Hélio fica à disposição para responder as perguntas referentes ao campeonato e algum outro tema que vocês tenham interesse. A gente vai fazer aqui esse prolongamento de perguntas conforme a gente combinou. Se quiser começar, Cíntia. Bom, presidente, primeiro eu queria. Meu nome é Cíntia Capri, sou da RIC TV Reflado, e primeiro eu queria saber se esse novo formato do campeonato, que a gente tem informações aqui que vai ser reduzido, com menos rodadas, e começar um pouquinho antes, se ele foi aprovado por todos os clubes, se houve alguma divergência, ou a reunião transcorreu de forma tranquila. Olá, boa noite. Obrigado pela presença. Em verdade, a gente já vem discutindo essa redução do calendário há algum tempo, mesmo antes da CBF propor a redução do calendário, era uma proposta da federação, não para 12 datas, a ideia era trabalhar com um pouco mais de datas, né, mas já reduzindo das tradicionais 17, que a gente realmente entendia o que era uma maratona para os nossos atletas. Mas a decisão pelo formato foi muito tranquila, todos entenderam a necessidade, e a gente entende também que a primeira fase do Campeonato Paranaense, como ele era, estava exaustivo. Então a gente acredita que nesse novo formato seja muito mais atraente, não só para o torcedor, mas também para novos patrocinadores, e venha ajudar também o desempenho dos nossos clubes. Presidente, boa noite. Até para confirmar, para quem não viu ainda os vazamentos de informação, regulamento do campeonato, dois grupos, um enfrenta o outro, passam quatro por passam quatro de cada grupo, e a partir daí mata-mata e de volta a todos os jogos. A partir da segunda fase, ida volta a todos os jogos, e na primeira fase o grupo A joga contra o grupo B, obviamente, né? 3 partidas em casa, 3 partidas fora. Boa noite, presidente. Rafael Araújo, da TVCI. Presidente, o que podemos esperar de novidades no Campeonato Paranaense de 2026, além da mudança do calendário? Além da nova fórmula, do novo calendário, a gente vai ter também novas vagas de acesso à nova Copa Sul-Sudeste. Então, uma das vagas será destinada ao campeão paranaense, né? Tanto deste ano como do ano que vem. Nós já garantimos o VAR a partir da segunda fase. Estamos trabalhando para ter já desde o primeiro jogo. Então, a gente está ainda em tratativas técnicas e também de custeio disso, né? Fazendo a previsão orçamentária necessária, mas já está garantindo o VAR a partir da segunda fase da competição, né? E teremos também agora a continuidade da transmissão com a RIC, uma mudança de transmissão com a Gold, né? Isso é importante dizer. Teremos mais jogos abertos para todos os nossos torcedores, né? Então teremos 100% dos jogos no streaming, mas também os jogos pela RIC Record, que é uma grande parceira aqui no Campeonato Paranaense. Presidente Rafael, da RBC, e estou representando também o Globo Esporte, o Globoesporte.com. Tenho algumas perguntas, mas a primeira é qual é o impacto do início da Série A em janeiro traz para o Campeonato Paranaense? Veja, essa foi uma pergunta até que nós conversamos aqui durante o arbitral. Realmente uma, a Série A irá permear a segunda e terceira fase do Campeonato Paranaense, as fases finais, mas a gente entende que os clubes já estão acostumados com esse ritmo de jogo em início de ano, até porque o Paranaense fazia com isso, junto com a Copa do Brasil, então a gente entende que não vai ter muita dificuldade. O que a gente só espera é que a própria CBF, né, caso a gente tenha, a gente torcendo pelo acesso dos nossos 3 representantes da Série B, Operário, Atlético e Curitiba, que tenha algum senso também da tabela, porque nós podemos ter alguns jogos em Fortaleza e essas mesmas equipes enfrentando clubes no interior do nosso estado, o que dificulta a questão da logística, né? Mas fora a questão da logística, a gente não vê nenhum outro agravame quanto a esta situação. Aqui, presidente. Prazer, Manuel, da CBN. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a Copa Sul-Sudeste. Como que foi, como que vocês receberam essa informação? Já havia algo que a CBF falava com vocês ou foi uma decisão unilateral da CBF de criar essa competição? Se você vê ela de uma forma positiva e queria que o senhor explicasse um pouquinho mais como que vai ser o processo de fato de classificação dos paranaenses para essa Copa. Vai ser primeiro e segundo desse ano, que foi Operário em Maringá para o ano que vem, ou vai ser o campeão desse ano, o campeão do ano que vem, só para a gente entender. Vamos lá. Na verdade, desde que eu assumi, eu
vinha conversando com a CBF já na antiga gestão, da gente ter um campeonato regional sul, né? Eu sempre bati muito nessa tecla para a valorização aqui da nossa região. É, com a conversa, ela foi agora com o presidente Samir, ela foi muito bem aceita, mas havia também a necessidade da CBF atender o Sudeste. E aí nós não teríamos calendário e nem vagas disponíveis na Copa do Brasil para que atender todas as regiões. Então, após feita uma pesquisa de mercado, né, com eventuais patrocinadores e também TVs interessadas na transmissão desta competição, entendeu-se, a CBF chegou ao entendimento que fazer a Copa Sul-Sudeste era muito mais viável do que a Copa Sul ou que a antiga Copa Sul-Minas. E nós recebemos isso de bom grado, achamos interessante, os clubes gostaram também deste formato Sul-Sudeste, tanto os nossos clubes como os clubes e as federações da região Sudeste, do Sul, né? A gente conversa muito entre as federações e a gente acha que isso sim vai ser uma Copa diferente e que vai ter um tão grande, ou se não até maior sucesso, obviamente, que deverá ter um tempo de amadurecimento, mas como a Copa do Nordeste, sem dúvida nenhuma. Quanto à classificação, a CBF deixou a cargo das federações, né? Desde que se fosse ou por torneios seletivos ou ou pelos campeonato, principal campeonato. A decisão da federação é que ela seja o campeão do Campeonato Paranaense e uma forma de fomentar a Taça FPF seja o campeão da Taça FPF também, deste ano para o ano que vem. Presidente, a gente estava até conversando antes ali a respeito do tempo de preparação dos times, vai ser menor, né, para a pré-temporada, digamos assim, que os jogadores vão ter férias, daí vai começar a preparação para o campeonato. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso também, se tem previsão de alguma premiação em dinheiro para o campeão, para o vice-campeão paranaense, coisa que nós não tivemos nesse último campeonato. Vamos lá. Quanto à questão da preparação, a gente acha que vai ter um tempo hábil. Acho não, nós temos certeza, porque os eventuais times que poderiam ser prejudicados com a antecipação do dia 10 para o dia 7, que era a data que a gente tinha previsto, seriam aqueles participantes da Série B. E todos terão o seu campeonato da Série B encerrados no dia 22 ou 23, salvo engano, se alguém pode me corrigir, é 22, né? No dia 22. Então a gente tem aí mais de 40 dias entre o término da Série B e o início do Campeonato Paranaense. Então, tempo necessário, o suficiente para as férias dos atletas e também aí para uma pré-temporada, até porque costumeiramente as pré-temporadas dos estaduais elas são reduzidas para os times que são da Série A e Série B do Brasileiro. A questão da premiação, nós não temos previsão de uma premiação financeira para 2026. Presidente, boa noite. Aqui, Anderson Lima, Rádio Clube. Presidente, o senhor acredita que o formato aprovado valoriza mais a competição e fortalece os times do interior do Paranaense 2026? Sem dúvida nenhuma, eu tenho aquela visão que às vezes o menos é mais, né? Então, como eu falei, a nossa primeira fase ela era muito longa e às vezes cansativa. Acredito que da formato que está, a gente terá assim mais jogos atrativos ao público, né? Valendo mais, vamos dizer assim. E sim, eu entendo que esse novo modelo vai realmente, não digo que ajudar o interior, mas equilibrar as forças. Presidente, o senhor já mencionou, né, o direito de transmissão do campeonato da Rede Record e queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre definição de datas, de dias de jogos e horários. Os dias de jogos da primeira fase serão entre quarta e quinta-feira, sábados e domingos, com as transmissões dos jogos de sábado na TV aberta, na parceria com a Rede Record, que tem sido maravilhosa, realmente muito boa, incentivando e trazendo o torcedor para perto do nosso campeonato. Os demais jogos todos pelo streaming da Gold. A primeira fase, então, como falei, dias de semana e finais de semana. Já a partir da segunda fase, todos os jogos em final de semana, até porque a gente vai ter o campeonato da Série A. Esperamos que os nossos 3 representantes estejam lá, permeando aí as fases finais do estadual. Presidente, aproveitando esse último trecho, a CBF garante os jogos do Brasileirão no início do ano, então nos meios de semana. E segundo ponto, Série D e Copa do Brasil. Muito está se falando, há uma expectativa gigante de muitos clubes aí
O que que se pode dizer, presidente, em relação a mais presenças do Estado do Paraná na Copa do Brasil e na Série D? Vamos lá. A CBF garantiu sim que o início do campeonato da Série A será no meio de semana, permeando o campeonato estadual. Então, isso não há dúvida nenhuma. Quanto à questão das vagas da Copa do Brasil, com o acesso do Atlético Curitiba e Operário, como a federação tem 5 vagas garantidas e eles terão essas 5 vagas eventualmente garantidas na Série A, nós teremos um desmembramento de mais vagas para os demais participantes do Campeonato Paranaense. Então a gente pode chegar a 8 ou talvez 9 vagas caso Londrina seja campeão, né? Porque também nessa nova regra da CBF, o campeão da Série C e da Série D também terá direito a uma vaga na Copa do Brasil. Então a gente pode chegar de 5 a 9 vagas na Copa do Brasil. Série D. Série D nós tivemos aí novas 32 vagas. Elas foram complementadas principalmente nas menores federações, nas federações abaixo do ranking, e há um escalonamento. Então, os 4 que descendem da Série C têm suas vagas garantidas. Aí, aqueles clubes que adquiriram as vagas através dos campeonatos estaduais ou dos torneios seletivos. Aí, um terceiro critério: caso o clube não tenha conseguido a sua vaga no torneio seletivo ou nos estaduais, pela aqueles que ficaram entre os 24 classificados na segunda fase da. Se eu estiver errando o número, porque às vezes falha, né? Mas daqueles 24 que passaram para a segunda fase, que é o caso do nosso Cascavel, e havendo sobra de vagas, que haverão, irão para o ranking de clubes, né? Então, essa é uma questão que ainda a gente precisa definir com a CBF, como é que vai ser esse final aí, dessa categorização desse saldo de vagas. Mas, a princípio, a ideia é exatamente essa. Presidente, em relação à reunião que houve hoje, houve algumas sugestões dos clubes significativas para o Campeonato Paranaense? Se houve, algumas delas foram atendidas? Todas as demandas dos clubes solicitadas hoje, né, umas simples, outras nem tanto, foram atendidas. Apenas uma será analisada, que é uma questão que diz a questão de protocolo. Então a gente vai tentar equacionar o pedido dos clubes, mas todo o resto, inclusive no que diz um pedido para que a gente siga o modelo de outras federações, de ter um encontro prévio entre treinadores e capitães com o pessoal da arbitragem pré-competição, nós já definimos, vamos ter. Foi pedido também a manutenção do troféu do campeão do interior, nós vamos manter também. Então, assim, tudo que foi pedido, a gente conseguiu manter aí para atender os pedidos dos clubes. Presidente, o senhor acho que já falou ali no meio de outra resposta, mas só para deixar aí, sabe, como vão ser as 2 vagas do Campeonato Sul-Sudeste? Nós temos 2 vagas, né? Com todas as federações envolvidas, 2 vagas. Aqui no Paraná, e acredito que a grande maioria, mas falando pelo Paraná, as vagas serão do campeão da Taça FPF 2025 e do campeão do Campeonato Paranaense 2025, primeira divisão. Eventualmente, se algum clube declinar, irá para o segundo lugar, né, para o vice-campeão daquela competição. Presidente, que novamente 2026 vai ser, acho que, um ano de transição nessa questão de calendários também, porque até como a gente estava debatendo aqui, pode ser que muitas equipes paranaenses comecem a ter um calendário maior, inclusive em competições nacionais, como o caso da Série D. A gente já tem Operário, Maringá, Londrina, os clubes da capital, Cianorte quase foi para uma Série C, também abriria mais uma vaga. E a gente começa a ver que talvez todos os times que disputem o Campeonato Paranaense da primeira divisão comecem a ter vagas nacionais. Como que o senhor está avaliando essa situação para eventualmente em 2027 do próprio Campeonato Paranaense, de formas de classificação, de uma reformulação nesse sentido, por conta dessa situação que talvez envolva, que muito se busca, né, pelo Paranaense, você ter um calendário maior. E aí todas essas equipes de uma primeira divisão eventualmente já têm um calendário. Então, a gente está torcendo para que a gente efetivamente consiga que os nossos 10 clubes, né, da primeira divisão, porque tem 2 que descendam, né, mas aqueles que se mantêm têm calendário nacional, e eventualmente na sobra, entre aspas, de eventual vaga da Série D, a gente vai remeter ela à Taça FPF. Isso ficou acordado aqui, assim como também a questão da Copa do Brasil, se eventualmente
houver um saldo, o que é difícil, mas matematicamente possível, né? A gente vai remeter todas as vagas à taxa FPF para a valorização do calendário do segundo semestre. Presidente, aqui, os campeonatos estaduais, o Campeonato Paranaense, enfim, eles tinham um protagonismo maior antigamente. Eles vêm perdendo esse protagonismo, essa importância, e até mesmo até por parte dos torcedores, né? Hoje, na live da rádio que eu trabalho, na Lagoa, inclusive os ouvintes dizem que alguns são favoráveis até a não existir mais o campeonato estadual. E há um movimento até nacional que defende isso, até mesmo da própria imprensa, né? O que que o senhor tem a dizer a respeito disso? Há um temor de que isso possa acontecer dentro de alguns anos? Veja, o próprio presidente Samir deu uma entrevista hoje, não vou lembrar exatamente qual veículo de comunicação, e disse que, pelo menos durante a gestão dele, e aí nós estamos indo a 2029, não será aceita qualquer proposta para que os estaduais acabem. Quanto à visão da federação aos estaduais, daqueles que defendem o seu encerramento, a gente entende que é uma visão míope, se me permite a forma de dizer, porque hoje nós temos exatamente 820 clubes profissionais devidamente habilitados na CBF, ok? E até 2025, isso vai aumentar a partir do ano que vem, mas nós temos 124 apenas este ano com calendário nacional. O que nós fazemos com os outros 700 clubes? Esses 700 clubes são os mesmos que dão sustento a várias e várias pessoas, né? Desde o tio que vende o cachorro-quente, estou usando esse exemplo, inclusive, do Júlio Avelar, da reunião de hoje, para quem a seguiu, né? Que vende o seu cachorro-quente na porta do estádio, assim como uma cadeia muito grande de empregos diretos e indiretos. Se a gente acabar com o estadual, a gente acaba, inclusive, com isso. Outro, quem fomenta toda a base da pirâmide são os estaduais ainda. São os pequenos clubes que fomentam, que trabalham, os estaduais, que às vezes têm a oportunidade de jogar com os grandes clubes, que acabam fomentando a cadeia de atletas. Né? Então, muitos, com vários projetos, aqui mesmo no Paraná, né? Todos os nossos clubes da primeira divisão, ou primeiro, quase todos, melhor dizendo, têm projetos de fomento a atletas de formação. Então, isso mostra o quanto a cadeia é retroalimentada por esses times, por essas equipes que participam dos estaduais. Então, acho que aqueles que criticam talvez tenham olhar apenas para a Série A e Série B do brasileiro e esquecem de todo o nosso interior e de todo o nosso país. A gente tem que lembrar que o nosso país é continental. A Europa, que todo mundo diz, o modelo europeu tem 10 milhões de metros quadrados, alguma coisa, quilômetros quadrados, perdão. O Brasil tem 8. A gente é quase do tamanho da Europa inteira. Os nossos estados são maiores que muitos países da Europa. Então a gente tem que ter isso também na hora de falar, de pensar a complexidade que é o nosso futebol, diferente do futebol dos outros lugares do mundo. Então, realmente, eu sou um defensor dos estaduais, entendo que eles não devem acabar e que eles, sim, eles fazem muito bem, tanto para a cadeia do futebol, do próprio futebol, como assim até de recursos e insumo para a sociedade em geral. Presidente, em questão ali a arbitragem, o uso da tecnologia, o VAR, como que foi definido para 2026 no Campeonato Paranaense? Se puder falar para a gentileza. O VAR está garantido a partir da segunda fase pela federação e estamos em busca de parcerias para que a gente possa colocar desde o primeiro jogo. A gente não vai até o último dia, ou melhor, né, até o primeiro dia do começo do campeonato, ali as últimas 24 horas, tentando trazer o VAR desde o primeiro jogo. Presidente, boa noite. Acho que o grande questionamento, às vezes, até dos clubes, conversando com alguns representantes, é a questão da adaptação ao início tão cedo do campeonato, né? 7 de janeiro. Eu acho que isso é algo realmente adaptável a ser discutido, mas de importância dentro de um calendário que vai ser um pouquinho diferente do que vem em razão da Copa. A gente conversou com os clubes e todos estão cientes e a gente vê assim que isso não terá um grande impacto, né? O impacto maior poderia ser, eu volto a dizer, ao Curitiba, ao Atlético e ao Operário, né, que participam da Série B e vai ser o que vai se estender mais, mas também esse campeonato acaba agora dia 22 de novembro. Então nós temos mais de 40 dias para férias, adaptação e retorno. É o ideal?
não é o ideal, mas é algo corriqueiro nos nossos estaduais, de começarmos aí realmente com as equipes ainda em formação ou terminando aí as suas adaptações, seus treinamentos. Pessoal, conforme acordado, então a gente vai finalizar a coletiva. Só antes eu vou pedir a gentileza, então, do presidente Hélio, só fazer um resuminho para a gente, então. Data de início, número de rodadas, para quem não pegou, para quem não conseguiu acompanhar, só para a gente ter esse resumo e entender direitinho como o Paranaense 2026 vai funcionar. Vamos lá, pessoal. Então, o nosso início do campeonato é dia 7 de janeiro, no meio de semana, e terminamos no dia 7 de março, num sábado, ok? São 2 grupos, com 6 equipes cada grupo. Os grupos se confrontam, grupo A contra o grupo B. Sairão 8 equipes desses grupos, 4 de cada grupo, né, no total. E aí aquele chaveamento, aquele mata-mata já tradicional nosso, né, dos primeiros contra os últimos e assim por diante, daí jogando dentro do grupo e não fora dele até a final.